dia a todos, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre registros ou structs. A ideia dos registros, em algumas linguagens, podem ser records, por exemplo. Em C a gente vai chamar de structs, tá? Ou registros simplesmente. A ideia dos registros é uma primeira estrutura de dados estática ainda, mas heterogênea. Então a gente estava acostumado com estruturas de dados homogêneas, ou seja, em cada uma das posições, em todas as posições, a gente armazenava dados do mesmo tipo. Então nas strings a gente armazenava em todas as posições dela caracteres, em vetores ou matrizes, a mesma coisa. Se eu fizesse um vetor de inteiros, em todas as posições ia ter inteiros. Se eu fizesse um vetor de floats, em todas as posições eu ia ter floats e assim por diante. Às vezes, como talvez você se lembre, a gente chegou a falar na semana passada, às vezes eu posso querer armazenar dados de tipos diferentes sobre um determinado objeto, sobre uma determinada pessoa, sobre um determinado cliente, sobre um determinado produto, sobre qualquer coisa. E daí eu posso querer, por exemplo, armazenar uma descrição, que pode ser uma string, ou um nome, que pode ser uma string. Posso querer armazenar alguns dados caractere, posso querer armazenar alguns dados numéricos e assim por diante. Então, dependendo da minha aplicação, podia ter código do produto, descrição, preço. Então podia ter floats, podia ter ints, podia ter chars, podia ter strings e assim por diante. Então, essas estruturas de dados que são muito comuns para a gente, né, e em um monte de aplicações, a ideia como estrutura de dados, ou seja, como uma abstração para facilitar a gente a manipular informações sobre uma pessoa, um produto, um serviço e assim por diante, para facilitar, criar uma abstração, criar um tipo de dados abstratos ou simplesmente uma estrutura de dados heterogênea que a gente vai dar o nome de registro. Então esse é um tipo de estrutura de dados bem importante, estática ainda, e daí é o tema desta semana. Como a gente viu, a gente pode usar esse tipo de estrutura de dados, ela pode ser muito útil em um monte de aplicações um pouquinho mais sofisticadas, mais comerciais, mais profissionais. Então a gente vai precisar bastante. A gente vai definir uma estrutura de dados então, uma struct, um registro. E daí a gente tem mais de uma forma de definir esse registro. Forma mais simples eu vou colocar aqui para vocês. Mas antes eu vou mostrar para vocês de onde eu vou tirar os exemplos. Vou tirar os primeiros exemplos desse livro aqui. Então, fico mais à vontade de passar, porque daí eu sou um dos coautores. O título é Algoritmos e Programação de Computadores, tá? E o outro, que eu também sou coautor, é esse aqui, Estruturas de Dados e Técnicas de Programação, tá bom? Vou falar as páginas, mas você não precisa se preocupar com isso, porque os trechos que eu vou usar, eu vou colocar aqui para vocês verem, tá bom? Então o primeiro trecho que fala ainda do livro de Algoritmos e Estruturas de Dados, que eu vou usar, é no capítulo que fala exatamente de structs, de registros, ok? É o capítulo 13 do livro. Nesse livro a gente tem definições em C, em Pascal e em Java. Claro que eu vou usar a definição em C, e é essa que eu vou mostrar para vocês, tá bom? Então eu tenho aqui na página 441 a definição do novo tipo dados amigos. Então, em cima eu dei um include em uma biblioteca. Nesse caso aqui era uma disciplina de APC, eu ainda usava muito pouco, ou nem em todos os programas eu usava stdlib, então eu dei include só na padrão de entrada e saída, né, stdio, ok? Aí eu vou dar uma definição do novo tipo. Essa definição, nesse caso, eu estou dando na parte global, ou seja, eu não estou colocando dentro de nenhuma função,
Por quê? Porque daí todo o programa vai ter acesso a essa definição. Então, uma definição global. Assim como se eu declarasse uma variável nesse lugar, nesse escopo, ou seja, fora das funções, ela seria uma variável global. Então, essa struct vai ser uma struct global. Então, além da main, todas as funções vão conhecer essa nova struct, essa struct que eu estou criando. Como é que eu crio um registro? Como é que eu crio uma struct? Começo pela palavra struct. Dou um nome para a struct. Nesse nosso exemplo, a struct chama dados amigos. Abro chaves, fecho chaves e termino com ponto e vírgula. Bem importante, é bem comum a gente no começo esquecer esse último ponto e vírgula, tá? Dentro das chaves eu vou colocar os tipos que eu quero, que vão fazer parte do meu registro. Esses tipos vão ser, ou esses campos, esses atributos, podem ser desde tipo simples, int, char, float e double, como também tipos estruturados. Portanto, eu posso colocar strings, posso colocar vetores, posso colocar matrizes, posso colocar outras structs e assim por diante. Então, todas as estruturas de dados que a gente já estudou e que a gente ainda vai estudar, eu posso colocar aqui dentro. Nesse nosso primeiro exemplo, eu tenho uma estrutura de dados só para dar um exemplo, né, só para ensinar o funcionamento, com 3 campos. Um campo chamado nome, que é uma string de 30. Como eu declaro, igualzinho eu declararia uma variável. Então, char nome com 30 posições. O 30 está entre colchetes, você pode ver aí, você já sabia declarar uma string. Então, esse campo, agora não é uma variável, é um campo ou um atributo chamado nome, é uma string de 30 posições. Depois eu tenho um outro campo chamado cidade onde mora, que também é uma string de 20 posições. E depois eu tenho um atributo chamado sexo, que é um caractere. Essa é a forma mais fácil de declarar uma string, uma struct, desculpa. E quando você tiver, e eu vi que a maior parte de vocês usa compiladores do tipo C++, normalmente você nem vai precisar usar a palavra struct quando você for declarar variáveis desse tipo aqui. Quando você estiver em C normal, não C++, e principalmente quando você estiver em C rodando nos GNUs, por exemplo, usualmente ele vai dar erro se você não colocar struct, a menos que você defina um tipo, mas isso fica para daqui um pouquinho. Para a gente entender bem essa estrutura de dados, que é uma estrutura de dados um pouco abstrata, vamos ver o que vai acontecer quando a gente tiver uma declaração, como essa declaração da struct amigos, ou struct dados amigos, que como a gente viu tem 3 campos. Um campo nome, cidade, onde mora, e sexo. Um deles é uma string de 30 posições, o outro é uma string de 20 posições, e a outra é um caractere só. Bom, na main, aqui ó, eu declarei, podia ter declarado várias variáveis dentro da main, aqui eu declarei uma só para dar um exemplo. Então eu tenho um inteiro i e eu tenho uma variável chamada amigos. De que tipo é essa variável chamada amigos? A gente se lembra que sempre o tipo vem antes do nome da variável. Por exemplo, int i, o nome da variável é i. E qual é o tipo dela? Int, é o inteiro. Aqui qual é o nome da minha variável? A minha variável chama amigos. E qual é o tipo dela? Ela é uma struct dados amigos. Ó, uma struct dados amigos. Então essa variável, que chama amigos, tem esses 3 campos. Vamos ver o que acontece na memória quando o compilador for compilar esse código. Bom, quando ele vê int i, como i é uma variável local, está dentro da main, ele vai alocar essa variável i dentro da área de variáveis locais, chamada de pilha ou stack. Então ele vai vir aqui na pilha, vai separar uma certa quantidade de bytes, por exemplo, 4 bytes para o inteiro. Então ele vai aqui separar, por exemplo, 4 bytes para a variável i.
Ele vai separar isso a partir de alguma posição. Vou supor que seja um endereço 100 de memória. Então a variável i vai ocupar as posições 100, 101, 102 e 103. A próxima variável vai começar na posição 104, tá bom? Ele, depois de alocar espaço para i, ele vai ver uma outra variável, uma variável amigos. Então eu vou ter que alocar espaço para a variável amigos. Quantos bytes será que vai ter essa variável? Depende do tipo da variável. Ele vai ver qual é o tipo dessa variável. É uma estrutura, é um registro, e esse registro chama dados amigos. Olha, dados amigos está aqui. Ou seja, aqui ele vai pegar só a definição, assim como o include não gerou código, a minha definição da struct também não gera código executável, não gera nada pelo compilador. Ele só fica sabendo que você vai usar funções da stdio, ou aqui que você vai usar essa estrutura de dados aqui, esse registro de dados. Então, quando o compilador vê, olha, eu tenho uma variável chamada amigos. Quantos bytes eu tenho que reservar para essa variável? Como é que é essa variável? Qual é o tipo dela? Ela é uma struct, ela é um registro, e o nome do registro é dados amigos. Olha, o registro dados amigos está aqui. Ele é composto por esses 3 campos. Aqui tem 30 chars. Se cada char ocupar 1 byte, esse campo aqui vai ocupar 30 bytes. Esse campo aqui vai ocupar 20 bytes. E um caractere só vai ocupar 1 byte. Ele vai pegar 30, 50, 51 bytes para essa variável amigos aqui. Ele vai, como a variável amigos também é uma variável dentro da main, é uma variável local, ele vai pegar dentro da área de pilha ou da área de stack e vai separar 51 bytes. Vou desenhar meio grandão aqui, tá? Só para a gente poder enxergar. E aqui vai ser a variável amigos. Variável amigos começa no endereço 104 e vai ocupar 51 bytes. Aqui. Os primeiros 30 bytes, eu vou separar aqui, os primeiros 30 bytes vão armazenar o nome. Os outros 20 bytes, os próximos 20 bytes, vão armazenar a cidade onde mora. E o último byte vai armazenar um caractere que vai simbolizar o sexo do amigo. Tá ok? Então é aqui. Como é que eu acesso essa struct, essa estrutura de dados, esse registro? Por ponto. Por exemplo, se eu quiser ver o nome desse amigo, que o usuário digite o nome, eu dou um printf ou um cout, como você já sabe. Um cout, digite o nome. Só para lembrar, o /n é um new line, ele pula uma linha, tá bom? Então ele vai pular 2 linhas, /n, e vai colocar, vai imprimir digite o nome. Você pode usar tanto o cin cout como o printf, scan e gets, tá bom? Tanto faz. Uma coisa legal é conhecer as duas, para falar a verdade, Porque quando você tiver, ou se você precisar compilar para GNU puro, se você estiver rodando em Linux, macOS, é legal você conhecer esse formato também, além de conhecer o cin cout. Então, sei que a maior parte de vocês parece usar os mais, os compiladores mais, então você faça com mais, mas pelo menos você leia, a ideia é ler e entender também a versão clássica, no C clássico, no C padrão. Então, cout lá, digite o nome, ou printf, digite o nome, e como é que eu vou ler? Eu vou ler o amigos.nome. O que eu vou ler com amigos.nome? Quando o compilador vê amigos.nome, ele vai falar, onde está a variável amigos? Olha, a variável amigos está aqui, a partir do endereço 104. Como ela é do tipo dados amigos, ele sabe, o compilador já sabe que ele tem 51 bytes. Os primeiros 30 formam esse atributo, os próximos 20 esse e o último esse. Na variável amigos, que está aqui a partir do endereço 104, o que eu quero? O campo nome. Olha, o campo nome é o primeiro campo.
e possui 30 bytes. Então, o que eu digitar aqui, o que o sistema lê, o meu cin ou meu getS, getString, ou seja, a string que eu digitar, vai vir para a variável amigos, que está aqui, no campo nome, que é esse aqui. Então, se eu digitar Maria, por exemplo, a string vai ser armazenada aqui. Tá bom? Como é que eu faria para acessar o campo cidade? Cidade onde mora? Amigos.cidade. Como é que eu faria para acessar o campo sexo? Amigos.sexo. Tá bom? E daí o compilador viria aqui na área do amigos, campo nome, campo cidade onde mora e campo sexo. Dúvidas até aqui? Como a gente combinou, vou fazer uma pausa aqui e daí você fique à vontade para fazer perguntas até esse momento da aula. Uma curiosidade que talvez alguns de vocês até já tenham perguntado na parte de dúvidas, mas eu vou deixar gravado aqui, para o caso de ninguém ter perguntado, é que em boa parte dos compiladores, principalmente os compiladores nos compiladores mais, a gente não precisa colocar a palavra struct. Então, em vários compiladores, você pode testar no seu, se você tiver com algum compilador do tipo omitir a palavra struct e ver se ele continua compilando. Bastante provável que sim, beleza? Então, testem aí e essa struct dados amigos, ele consegue reconhecer como tipo só dados amigos. Você não tem que necessariamente colocar a palavra struct. No ANSI, o compilador ANSI padrão, que é o compilador do padrão americano, enfim, o standard, o padrão americano, você também pode fazer isso definindo um novo tipo. Mas a gente já vai fazer logo mais, depois desse exemplo. Tá bom? E daí você também pode omitir a palavra struct. Uma outra observação que talvez você tenha falado também é que muitas vezes quando a gente vê a declaração da struct, a gente vê um nome depois aqui. Por exemplo, sei lá, fulano. Quando a gente faz isso, esse fulano já é uma variável desse tipo aqui, ó, desse tipo dados amigos. Mas, como essa struct está definida fora da main, essa variável vai ser uma variável global. Como eu normalmente não vou incentivar o uso de variáveis globais, assim, normalmente eu não vou pôr, mas vocês vão encontrar muitas vezes isso aí, tá? Então, se você encontrar coisas aqui, já são variáveis desse tipo struct, tá bom? Isso vai ser bastante comum você ver. Muitas pessoas acham isso, sei lá, mais prático colocar aqui, mas daí, se essa definição for uma definição global, você está implicitamente definindo uma variável global. Então, normalmente eu não vou fazer isso, tá bom? O segundo exemplo, que é o exemplo do livro, é quando a gente não quer armazenar dados de um amigo só, a gente quer armazenar dados de vários amigos. Então, no exemplo do livro, eu tenho aqui, ó, não uma variável simples, mas uma variável vetor, um array. Então, vamos ver esse exemplo aqui, ó, no exemplo do livro com 100 posições.
Eu tenho a mesma definição para struct, dados amigos, com os mesmos campos, e eu declaro a minha variável amigos agora, além dela conter dados amigos, ela é um vetor de 100 posições. Isso quer dizer que eu vou poder armazenar 100 registros desses aqui. Tá? Vamos ver como é que o compilador faz o armazenamento da memória e depois como eu acesso. Então vamos lá. De novo, o compilador, quando vê a declaração da variável i, que é uma variável local, vai lá na área de variáveis locais, na área de pilha ou stack, e seleciona, por exemplo, 4 bytes para uma variável inteira. Então aqui os 4 bytes para a variável i. Depois tem a declaração da variável amigos, que é do tipo struct dados amigos. Ele vê quantos bytes essa struct tem. Essa struct tem 51 bytes, mas é um vetor de 100 posições. Então ele vai armazenar 100 vezes 51. Esse é o número de bytes que ele vai armazenar. Então ele vai armazenar um montão de bytes aqui, tá? Para a variável amigos. Ele vai armazenar 51 para o amigos índice 0, 51 bytes para o amigos índice 1, 51 bytes para o amigos índice 2, etc. Até 51 bytes para o amigos índice 99. 100 amigos então. Cada um desses registros de amigos é igualzinho a esse aqui. Olha, tem um campo nome, um campo cidade onde mora e um campo sexo, com essa quantidade de bytes aqui, 30, 20 e 1 byte, tá bom? Como eu acesso mesmo, igualzinho eu acessava vetor. Também, quando eu vou acessar um atributo, eu acesso por ponto. Então, por exemplo, for i de 0 enquanto i for menor que 100 e eu vou incrementando i, o que o compilador vai fazer mesmo? Na primeira vez que ele for fazer o for, ele vai inicializar o i com 0 e recebe 0. Então ele vai lá na variável i e vai colocar um 0 aqui no i. Beleza? O i é menor que 100 e ele vai começar a fazer isso aqui. Vai dar um printf, um cout, digite o nome. E para a gente ler o nome do nosso primeiro amigo, a gente vai pegar amigos, que é esse vetor aqui de 100 posições, no índice i, olha, o i vale 0, então no amigos 0, que é essa parte aqui, em qual dos atributos dessa parte aqui, ó, do amigos índice 0? Olha, no campo nome, que são os primeiros 30 bytes. Então, se a pessoa digitar José, então José fica aqui, tá bom? Depois, como é que eu acesso o segundo? Eu leio amigos e ponto cidade onde mora. Amigos e ponto sexo. Aí eu preencho o primeiro registro. Ok? Quando eu voltar no for, o meu i vai ser incrementado. Então, meu i vai passar de 0 a valer 1. E quando eu digitar imprimir, digite o nome e a pessoa digitar amigos e ponto nome, como o meu i vai estar valendo 1, aqui é o amigos índice 0, aqui é o amigos índice 1. Então aqui que ele vai preencher. Em qual campo, em qual atributo vai ser? No atributo nome. Então se a pessoa digitar Maria, vai ser nesse campo aqui. Depois eu pegaria, leria o amigos i, o amigos 1 ponto cidade onde mora e o amigos 1 ponto sexo. Voltaria aqui no for, incrementaria, meu i passaria a valer 2 e eu leria amigos 2 ponto nome, amigos 2 ponto cidade onde mora, amigos 2 ponto sexo. Agora a gente vai falar, para complementar esse assunto, de uma coisa que possivelmente você já tenha visto, que é a definição de tipos. Então, vou colocar o exemplo que eu vou mostrar, é desse segundo livro que eu já mostrei para vocês, né, Estruturas de Dados e Técnicas de Programação, fica na página 162, tá? Então, vou colocar o trecho de código aqui e daí vamos ver
como é que eu fiz a definição do tipo? Tem uma mudança pequena só. Vamos observar o código, mas antes da gente falar da mudança propriamente dita, a gente se lembra que nessa primeira, que a gente normalmente coloca a primeira parte, é uma parte do pré-processador. Por exemplo, se a gente der include, como vai ter aqui, include stdio.h, daí é a biblioteca, né? Normalmente as bibliotecas terminam com .h, que identificam as bibliotecas, os programas fonte normalmente são .c ou .cpp, por exemplo. Então eu tenho duas inclusões, vou ter duas inclusões de biblioteca, da biblioteca padrão de entrada e saída, da stdio, e da biblioteca padrão, que é a stdlib. E daí eu podia ter outras bibliotecas, por exemplo, para fazer entrada e saída no C++, etc. E não se esqueçam de quase sempre, inserir também, incluir também a biblioteca padrão, a stdlib, como a gente vê nesse exemplo aqui. Também, usualmente, no começo do programa, a gente tem outras diretivas que tem a ver com esse jogo da velha, talvez vocês chamem desse sustenido, sei lá, desse símbolo, tipo um jogo da velha. Uma outra diretiva para o pré-processador que a gente tem bastante, além dos includes, é o define, né? Para definir alguma coisa. Então, por exemplo, eu quero definir que o max é 10. Então eu coloco sustenido, define, max 10. Sem ponto e vírgula, porque quem vai tratar isso não é o compilador, é o pré-processador. É uma parte do compilador que faz um pré-processamento antes do compilador, que é o tradutor, efetivamente pegar o código. Nesse caso aí, o que essas diretivas estão falando? A diretiva, eu sei que eu estou chovendo no molhado, que vocês já viram isso, enfim, mas para ter certeza que a gente vai falar a mesma linguagem, eu vou retomar, tá bom? Então, os includes, ele pega aquela biblioteca, ou aquelas bibliotecas que você incluiu, vai lá no diretório de bibliotecas que está configurado, que pode ser /arquivos de programa, /compilador C, /bibliotecas, lib, bin, sei lá, né? Na que tiver configurado, onde vão estar as bibliotecas, e vai lá e pega o arquivinho lá, .h, tipo stdlib.h, e já deixa em memória e tem uma lista de todas as funções daquela biblioteca. Se eu usar uma função daquela biblioteca, ele vai pegar nessa biblioteca, nesse arquivo, e vai trazer para a compilação. Então, por exemplo, se eu der malloc, que vai ser um comando que a gente vai dar bastante para alocação dinâmica, essa função vai estar na biblioteca padrão, na stdlib, ela tem que estar incluída. E antes de eu usar o malloc, por isso que normalmente a gente dá esses includes no começo do arquivo, para ele já deixar pré-carregado todas as funções da biblioteca. Uma das funções vai ser malloc, e daí, quando eu usar a função da biblioteca, seja ela qual for, ele já vai saber e já vai compilar, já vai trazer para parte do código. Os defines é a mesma coisa, define, né? Sustenido, define, max, por exemplo, tamanho máximo para o meu vetor, 10. Isso aí também não vai gerar código executável, também começa com sustenido, é uma diretiva para o pré-processador, e ele vai simplesmente dizer, olha, toda vez que tiver a palavra max, eu vou substituir por 10, pelo número que eu tiver colocado lá na frente. Tá? Então definir que toda vez que ele encontrar a palavra max, ele vai substituir por 10. Então se em algum ponto do programa eu colocar vetor, tipo int v max, ele não vai usar esse max como se fosse uma variável, porque não é uma variável, é um número que eu defini, é uma diretiva para o pré-processador. Então ele vai lembrar lá, olha, ele definiu que toda vez que eu tiver max, eu vou substituir por 10. Então se eu colocar int v max, nesse nosso caso, é a mesma coisa que se eu tivesse colocado int v 10. Tá? Então os defines são diferentes das variáveis constantes, que não mudam de valor, porque isso não é uma variável, não ocupa espaço em memória, nem na área de variáveis globais, nem na área de variáveis locais.
simplesmente é uma definição do pré-processador e toda vez que ele encontrar a palavra max, ele vai substituir pelo número que você tiver colocado lá na frente. Por exemplo, 10. E para o compilador, ele só vai ler int v10. Ele nem vai ficar sabendo da existência da palavra max. Tá bom? Bom, aqui ó, eu tenho uma struct. Então, vamos dar uma olhada. Essa definição é uma outra struct, mas só para a gente verificar o typedef, tá bom? É uma outra struct. A gente está pulando a linha do typedef. Ela está nesse segundo livro, na página 162, como a gente falou. Eu tenho uma struct e o nome da struct é tipo nó. Abre chaves e daí então, a partir das chaves, eu vou ter os atributos, os campos que essa estrutura, que esse registro vai ter. Esse registro só tem dois tipos, é um campo info, que é um inteiro, e um outro campo prox, que é um ponteiro. Como é que eu sei que é um ponteiro? Tem um asterisco antes do nome da variável, asterisco prox. E o tipo dele é um struct tipo nó. Então, ele tem então de novo, essa struct tem dois campos, um campo inteiro e um campo endereço. E nesse campo endereço, eu vou ter um endereço de um outro nó. Lembrando que a gente tinha falado que a gente ia ver a revisão de ponteiros nessa semana, mas como vocês não viram o struct, a gente fez uma alteração. Então primeiro a gente está vendo o struct essa semana, para daí a gente falar de ponteiros. E durante o semestre a gente vai usar muito esses dois conceitos, tanto structs quanto ponteiros. Então se você tiver alguma dúvida de ponteiros, por exemplo, na semana que vem a gente vai fazer uma revisão e isso vai ficar um pouco mais claro. E daí durante o semestre todo a gente vai falar sobre esse assunto. Tá bom? Então eu defini uma struct, podia ter sido aquela struct dados amigos, ok? Então eu tenho essa definição, struct, dou um nome para ela, nesse nosso caso aqui não é dados amigos, é tipo nó, e coloco no meio das chaves todos os atributos que eu quero. A gente se lembra que depois da última chave a gente termina com ponto e vírgula, então não se esqueça desse ponto e vírgula. Esse é um erro bem comum da gente esquecer eventualmente nas primeiras definições das structs. Então se o nosso compilador não for ANSI, não for padrão americano, ou GNU, se ele não for, por exemplo, que talvez já tenha feito o teste, que talvez você não precise colocar a palavra struct, mas suponha que ele seja ANSI ou GNU, e daí ele vai dar erro, ele pode dar erro, e daí você teria que, toda vez que fosse declarar uma variável desse tipo, struct, você teria que colocar a palavra struct, mas você não gosta de fazer isso. Como você poderia usar só dados amigos, e não struct, dados amigos, e daí o nome da variável? Posso definir um tipo. Talvez você já tenha visto definições de tipos no semestre passado, mas aqui a gente vai ver ou rever uma definição de tipo. Essa definição de tipo precede a definição da struct, esse é o padrão. Então, normalmente o typedef vem antes da definição da struct. Então, vou colocar aqui na tela o trechinho de código para você ver o uso do typedef. Então, aqui, antes da declaração do tipo nó, eu tenho typedef. O que o typedef faz? Define um tipo. Define um tipo e que tipo vai ser esse? Olha, o struct tipo nó, qual que é o struct tipo nó? Esse que a gente definiu logo aqui embaixo, tá? Eu vou chamar ele de nó, ok? Então eu defini um novo tipo, meu tipo agora chama nó. Então quando eu quiser uma variável chamada x, eu coloco nó x. Se eu quiser uma variável vetor de nós, eu posso colocar nó vetor, entre colchetes, sem posições, ponto e vírgula. Tá bom? Então eu defini um novo tipo. Assim como a gente tem tipo inteiro, tipo char, tipo float, tipo double e tipo void, a gente passa a ter também o tipo nó. Nessa nossa definição, o nó é uma struct
tipo nó. Então, ele vai ter esses campos aí embaixo. No programa anterior, se você quiser fazer esse teste, você declara, por exemplo, type_def, struct dados amigos, e dá um nome lá, friend. E daí, toda vez que você for usar uma variável daquele tipo, você coloca friend vetor, v, por exemplo. Daí você vai ter um vetor, uma variável v do tipo friends, que é aquele struct dados amigos. Tá legal? Então, daí esse tipo de testes a gente vai ver, todo mundo vai ver na aula de laboratório, ou nessa semana, ou na semana que vem. Como a gente falou, as turmas de laboratório costumam ser bastante sincronizadas, às vezes com uma semana de diferença, normalmente não mais que isso. Então, a gente vai exercitar esses conceitos na aula de laboratório e, por enquanto, se você já testou, se você tem alguma dúvida conceitual, posta aqui, né, no chat ou abre o microfone e vamos resolver as dúvidas de vocês.